Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é a emissora mais importante do Grupo Bandeirantes de Comunicação, do maior grupo de rádios do país, porque aqui foi onde começou tudo. Bom, não dá mesmo para você cumprir o que pede o governador em São Paulo de lockdown, porque as ruas estão provando isso. O transporte coletivo hoje em São Paulo amanheceu lotado. A palavra de ordem é muito clara. Se você não tem grana para ficar em casa, e não tem mesmo, esse auxílio emergencial que o governo federal, que não devia ter interrompido, hein? Foi uma burrice de quem assessora o Jair Bolsonaro, o presidente da República, interromper esse auxílio emergencial. Tem alguns caras que eu digo há muito tempo, e eu não digo só em comentários, eu digo quando entrevisto o presidente. Eu falei, olha, os dois últimos que eu citei, o Pazuello, que deveria ter caído ontem, não caiu, já deveria ter caído, porque é impossível. O Pazuello, que dizem era mestre em logística, ele é general, mas não é médico, mas é mestre em logística, deu um show na Amazônia, quando esteve na Amazônia. Bom, ele deu um show na Amazônia, mas só na Amazônia. Porque aqui é um caos. O que ele fez no Ministério da Saúde é um caos. Eu disse ao presidente Jair Bolsonaro, não foi uma não, foram 2 ou 3 vezes que ele devia mandar o Pazuello andar. E o Pazuello resistiu. O outro cara é o Paulo Guedes, que fica buzinando no ouvido do presidente Jair Bolsonaro, que, na realidade, o Brasil só pode pagar R$250 de auxílio emergencial. Nisso ele vai cozinhando o galo. O galo, no caso, é o presidente. O presidente ficou ouvindo o Pazuello, ficou ouvindo o Paulo Guedes, e aí não tem nem vacina e nem auxílio emergencial. Enquanto a Câmara, que hoje joga junto com o governo, porque, na realidade, o Paulo Guedes fez de tudo, mas fez de tudo para que uma posição contrária à linha do Maia continuasse administrando a Câmara, porque ele queria uma base aliada do governo, e vai saber quanto o governo está pagando disso. Não tem dinheiro para gastar com vacina, não tem dinheiro para gastar com auxílio emergencial, mas o Paulo Guedes conseguiu botar lá políticos, não é? Que devem estar cobrando muito mais do que vacina, encargos e verbas, e deve estar cobrando muito mais do que auxílio emergencial. Esse é um detalhe. Né? Então, se você não protege as empresas, bares, restaurantes, e coisas que tais, tudo que fecha, shopping, você perde empregos, faz o cara pagar imposto, o que é desleal. Não devia baixar imposto de quem está fechado. Devia não cobrar imposto de quem não produz, quem está fechado. Como é que o cara vai se manter e manter empregos? Só na linha de shoppings foram 150 mil desempregados no Brasil. Hoje tem milhões de desempregados no Brasil. Milhões andando pelas ruas. Gente que ou vive de subemprego, lota os transportes coletivos. Eu não sei onde é que o cara ainda tem dinheiro para pagar transporte coletivo. Não sei de onde ele tira dinheiro para pagar o transporte coletivo. Muito dos bicos que eles vêm fazer na cidade grande, como diz o outro, e muito sei lá do que eles estão vivendo, como é que eles conseguem ainda grana para pagar o transporte coletivo, que também, para os moldes de hoje, o preço é lamentável. Lamentável. Mas eles querem tirar a gratuidade do velhinho, para o velhinho não andar de ônibus. Aí seria o pretexto de, olha, mas aí a gente tira os velhos de dentro do transporte coletivo. Mentira, porque no lugar do velho vai o jovem. O velho que não paga sai e o jovem que paga entra. Que prova que esses governos estão na mão aí de gente que a gente nem sabe mais quem é, tanto municipal como estadual. Hoje foi um horror do transporte coletivo aqui de São Paulo. O Josino vai conversar com a gente daqui a pouco. Além disso, não dá para você fazer lockdown sem o cara ter um auxílio decente
para poder ficar em casa. Seria legal até ou colocar o Felipe Killing ou perguntar para ele quanto que é o auxílio emergencial ou descobrir de alguma forma da Itália. A Itália hoje amanheceu metade do país em área vermelha, em lockdown, em área vermelha, porque os casos estão voltando lá. Deus me livre e guarde. Seria já a quarta onda, nem a terceira. Nem a terceira. Seria já a quarta onda e aqui nós estamos falando em segunda onda ainda, significa que a gente tem que enfrentar mais duas. E a gente do governo federal aos governos estaduais e municipais, né, menos o governo federal que se utiliza daquela regra que a justiça deixou na mão de governadores e prefeitos. Mas, cá entre nós, o governo federal também simplesmente lavou as mãos, deu uma de Pôncio Pilatos. Quer crucificar o povo, crucifica. Esse é o grande detalhe. Mas não adianta nada também o Dória ficar falando que tem superávit na balança comercial aqui de São Paulo, que vacina mais que o governo federal, para estar competindo com o governo federal. Parece não, né? Já estamos disputando 2022. E de repente guardar esse dinheiro, vai fazer o que com esse dinheiro? Porque gerir o Estado não está gerindo. Era hora de pegar esse dinheiro que está sobrando em São Paulo ou parar de cobrar imposto do jeito que ele cobra, aumentando imposto toda hora, ou então meter um auxílio emergencial por parte do Estado para auxiliar esse povo que está morrendo de fome. E não fica em casa, mas não fica mesmo. E o transporte é o maior termômetro disso. A Itália, eu vi hoje pela manhã algumas imagens de ruas completamente vazias, cidades fantasmas, não é? Mas o cara deve ganhar uma grana razoável para ficar dentro de casa e não trabalhar. O povo está extenuado, cansado, sabe. O povo é inteligente, velho. O povo sabe que entrando no transporte coletivo ele está caminhando ou para se contaminar, ou para contaminar alguém da sua família ou alguém que ele conhece. Ou sobreviver à doença ou morrer da doença. Mas ele acha que vale a pena enfrentar esse risco. E muitos não sabem como é que é morrer de Covid, é uma coisa horrível, do que enfrentar o risco da fome. E esses já sabem o que é a fome, que a fome é terrível. A fome foi descrita por mim por um garimpeiro de quase 100 anos, lá na Chapada da Diamantina, dizendo para mim o seguinte: o senhor já passou fome na sua vida? Eu falei, eu tive dificuldade. Ele falou, não, o senhor não sabe o que é fome. E ele foi me descrevendo o que era fome. Olha, você sente uma dor na barriga e ela continua e não tem nada para você comer. No fim você come até grama e casca de árvore e toma um pouco d'água e vai dormir. E continua com a barriga retorcida. E ele me descreveu a fome com tanta propriedade, porque ele passou fome boa parte da vida dele, e naquele momento ele podia comer um pouquinho, né? Que eu até hoje, 10 anos depois, não me esqueço do terror daquela descrição daquele senhorzinho de quase 100 anos de idade que dizia ter passado perto da escravidão no Brasil. Não deve ter sido muito longe da idade dele que a escravidão acabou no Brasil, que foi o segundo país do mundo a acabar com a escravidão. O outro foi Macau, que era uma colônia portuguesa também lá na China. Macau, que fala a língua portuguesa. Mas o Brasil foi o segundo país a acabar com a escravidão no mundo. É por isso que a gente tem esse racismo desgraçado aqui, mas não só racismo, preconceito contra nordestinos, contra pobres e tudo mais, né? E tudo isso fica agravado pela situação do cara não ter o que comer. E aí vem, por exemplo, um aumento, se não me falha a memória, de mais 5% nos remédios. Eu tomei agora uns 10 remédios agora de manhã, acabei de tomar uns 10 remédios. Né? O preço desses remédios é uma coisa absurda. Ainda que o genérico salve alguma coisa, mas é impossível. Se o governo não der esses remédios, e a maioria dos remédios que eu tomo é por causa do diabetes, que mata mais que bala de revólver.
Se o governo não der esses remédios, a gente está falando de falta de leitos, de gente morrendo de Covid, mas a gente esquece que tem diabéticos, que tem gente que tem doença coronária, gente que tem problema de coração, gente que tem doenças degenerativas, gente que tem que pagar remédios milionários e já não recebiam. Na época desse líder atual do governo, lá na Câmara, do governo federal, que era ministro da Saúde, deixava de pagar remédio para criança que precisava do remédio, não para se curar, porque a doença não tem cura. Precisava do remédio para poder sair de uma situação de vida que o pequeno Gianluca, aqui numa cidade da Grande São Paulo, que eu me lembro qual é, ele vivia preso no próprio corpo. Com o remédio ele podia ter uma vida parecida com a de um garoto, acho que de 5 ou 6 anos de idade, na época. Tá? E parecia que ele estava num caixão, que ele não movia absolutamente nada, se comunicava com a família apenas piscando os olhos. E cada ciclo de remédio que ele tinha que tomar custava 2 milhões. Você imagina se não tem dinheiro para comprar vacina, se não tem dinheiro para nada. Imagina você se os caras estão pagando remédio de 2 milhões. Tem gente morrendo de câncer que precisa do remédio já em fase terminal, não para se curar do câncer porque vai morrer de câncer, para não sentir dor do câncer. Você acha que essas pessoas cujo remédio custa uma grana violenta, alguns até mais baratos, mas essa gente deve estar recebendo o remédio? Claro que não. No momento que eu estou falando aqui, milhões de brasileiros devem estar me escutando e dizendo: Datena, não me deram nem a insulina de cada dia. E tem gente grave como eu, com diabetes grave como eu. Se eu não tomar uma das quase 80 unidades de insulina que eu tomo por dia, eu passo muito mal, não tenho condição de trabalhar e quase morro. Quando eu esqueço, por exemplo, de tomar metade de uma dose, porque o meu diabetes é muito grave. Como eu, tem milhões no Brasil, mas eu tenho grana para comprar a insulina, não é? E mais os outros todos os remédios, que não é só a insulina. Que o diabetes vai minando o seu corpo, vai arrebentando você, vai matando você lentamente. É uma doença que te mata silenciosamente. Quando não te mata, ela te deixa aleijado ou te deixa muito mal. Você acha que esses hospitais que não têm leito, você acha que os médicos e enfermeiros ocupados todos com a Covid estão tendo tempo de atender gente que tem doença crônica de coração, que precisa de exames regulares, gente com diabetes, como eu falei, e que o governo que não está dando nem vacina no Brasil inteiro? Você acha que tem condição de estar pagando esses remédios? Então tem muita gente morrendo no Brasil, além da Covid, que não se sabe onde a gente vai parar, das chamadas doenças crônicas cujos remédios não estão chegando. E os manés deixam passar um aumento de 5% no remédio. Bom, pelo menos vai resolver boa parte da situação, porque o cara que está morrendo de fome e tem doença crônica vai morrer antes da doença e não vai precisar comer. A palavra aumento, ela é abusiva, aumento de qualquer coisa. Se você pensar em aumentar qualquer coisa e for um gestor público, já devia ser preso, incomunicável. Como aquele cara da Petrobras que tem gente que defende até hoje, porque a Petrobras teve lucro. Mesma história do governo de São Paulo, com o governador comemorando com o Meirelles, porque o PIB de São Paulo foi maior que o PIB do Brasil. Aquele cara da Petrobras aumenta combustível por segundo, não é nem por minuto. A palavra aumento em gestor público devia levar o cara à cadeia por prevaricação de usar mal o dinheiro público no meio de uma pandemia que mata milhões ao redor do mundo, transforma o Brasil no epicentro da doença, mas do começo da pandemia até hoje, o nosso país é o paraíso do inferno. Ah, mas não existe esse termo, paraíso do inferno. Então eu estou inventando agora, porque aqui é o paraíso do inferno.
Nem o capeta gostaria de viver aqui. Até o capeta fugiria daqui se pudesse fugir. Ele iria pedir abrigo no outro paraíso lá. Oh Deus, olha, eu errei, me deixa eu entrar no seu paraíso. Porque aqui é o paraíso do inferno. Em números totais, não é? Os Estados Unidos quase batem 30 milhões de casos até agora, desde o começo da pandemia. E morreu lá mais de 500 milhões de pessoas. 534 milhões de pessoas morreram até agora nos Estados Unidos. Quem vem depois? O nosso glorioso Brasil, que empata em número de casos de pessoas contagiadas. E vai passar a Índia com 11 milhões. Tá? Não sei se a gente chega nos Estados Unidos, só se acontecer uma hecatombe em número de casos, que eles têm 30 milhões, a gente tem 11, quase 12 como a Índia. Mas a Índia tem muito menos casos que a gente, números de mortos. E número de mortes tem 150 mil pessoas mortas, aqui quase 300 mil, 278 mil pessoas mortas no Brasil. Agora, você tem que computar que, além disso, morre muito mais gente no Brasil do que nos Estados Unidos de doenças crônicas. De doenças como infarto, de doenças como diabetes e daí por diante, porque lá o cara tem auxílios emergenciais capazes de fazer com que o cara coma muito bem, compre remédio e consiga ter uma vida digna, mesmo quando para tudo. Por isso que ele para e fica em casa. Por isso que a Itália fecha e você vê o cara dentro de casa. Por isso que o Reino Unido fecha, que é a Inglaterra e países da comunidade inglesa, e os caras ficam em casa. Porque para ficar em casa na Inglaterra o cara tem 20 mil reais. Aqui o Paulo Guedes acha que 250 reais é legal, que dá para o cara sobreviver. Aí, mané, sobrevive você com a sua família com 250 reais. Não dá. Estados Unidos é 8 conto o auxílio emergencial. Então dá para o cara comprar remédio, comprar comida e viver uma vida próxima do normal dentro da casa dele. Aí ele não vai para a rua. Aí você não vê transporte coletivo lotado. Hoje de manhã foi um horror aqui em São Paulo porque pobre, sem comida, sem auxílio emergencial, vai para a rua para tentar arrumar dinheiro. E é impossível você conter o cidadão sair de casa, impossível você deixar o cara em casa, sem grana, sem comida, ao Deus dará, vendo simplesmente pessoas da sua família ou sofrerem muito ou morrerem muito. Não dá. É impiedoso você pedir para o cara ficar preso entre 4 paredes e às vezes entre 4 paredes mesmo. Tem casa de um cômodo. Como é que você vai pedir para o cara ficar confinado em casa, todo molecada chorando, morrendo de fome? Não dá. É impiedoso isso. Então aumentar qualquer coisa, como aumentar o remédio agora, devia significar prisão para quem pensa em aumentar. Não para quem aumenta, para quem pensa em aumentar. Aumentar combustível todo dia, devia prender o cara que aumenta combustível todo dia. Para quem pensa em aumentar diesel, gasolina e álcool, devia pensar em prender o cara. Não, porque tem lugares do mundo que tem gente indo para cadeia. Cometendo abusos, mas indo para cadeia. Aqui não vai ninguém para cadeia. O Witzel até agora estão cozinhando o galo para empichar o cara e mandar o cara para cadeia depois de um baita caso de corrupção no sistema de saúde do Rio de Janeiro. Foi só lá? Evidente que não. Aqui em São Paulo esse Abas está caindo de podre. Não é? Essa relação do Iabas com possivelmente fraudes e crimes e relação que existe com o governo municipal de São Paulo desde o Haddad passando pelo Dória chegando no Bruno Covas. Continua esse mesmo instituto, que é possível que mudou de nome, que ganhe a próxima licitação. Se ganhar, vai ser o fim do fim. Bom, o fim do fim não vai ser. Porque só recorrer ao Supremo e, de repente, pode ganhar a possibilidade de continuar aí na saúde, como os políticos estão recorrendo ao Supremo. Políticos ladrões, né? Estão recorrendo ao Supremo e vão ganhar um atrás do outro. Depois que soltaram o Lula,
e que vão tornar o Lula inocente, um atrás do outro vai ser inocentado. E bandidos que roubaram 51 milhões. O Palocci devolveu 100 milhões. Quanto ele roubou? O presidente da Petrobras, a mesma coisa. É o que eu digo sempre, a ladainha de sempre. Devolveu 90 milhões. Quanto ele roubou? O Cabral tomou quase 300 anos de cadeia e vai ter um monte de processo anulado. Quantos desses senadores e deputados vão ser beneficiados com o fim da Lava Jato? Quantos empresários corruptos que foram corrompidos pela ganância e corromperam funcionários e políticos no Brasil vão se livrar colocando em xeque uma classe que ainda sustenta o país? Porque nós temos empresários capazes, ótimos empresários, temos empresas idôneas, temos empresas que empregam milhões de brasileiros e que tornam a nossa economia uma das 10 maiores do mundo, apesar da divisão de renda ser uma barbaridade, ser calamitosa comparada a países da África que são muito pobres. A gente é, teoricamente, um país rico com um pobre pra caramba morando aqui e 40 pessoas concentrando a renda de um país de 210 milhões de habitantes, 40 bilionários, 6 trilionários, não é? 6 trilionários, 40 bilionários e o resto, 210 milhões de gente perto de passar fome, remediada, porque você que acha que é rico, você é remediado. Perto do que esses caras têm, desses 40 ou desses 6 que eu falei, você é remediado, você não é rico não. Ah, mas eu tenho 4 carros, não sei quantas casas, nada. Os caras têm dinheiro que se jogar no inferno apaga o fogo. Então a divisão de renda é péssima. Mas há empresários no Brasil que fizeram por onde ganhar dinheiro e deram emprego honestamente. É até injusto você inocentar esses empresários bandidos que roubaram o Brasil e foram pegos com a boca na botija porque eles tinham sede de dinheiro. Já estava bom que eles já tinham roubado, mas ficaram com fome do poder, porque eles podiam manipular o poder do jeito que eles queriam. Eles não precisavam se candidatar a governador, prefeito, senador, deputado, presidente da República, porque eles compravam os caras. Então eles mandavam no país mais que os caras, sem o desgaste político que o cara tem. Não precisava nem ter eleição. Porque se tivesse eleição para corrupto e ladrão no Brasil, mas eleição, quer dizer, tem já, né? A gente vota um monte de corrupto e ladrão. Tem os políticos bons que ultimamente não têm feito quase que nada para salvar o país. Não adianta você ser político bom e honesto, não roubar e deixar o cara que é desonesto sentar na cadeira do seu lado, numa Câmara de Deputados, vereadores, no Congresso Brasileiro, no Senado. Não adianta nada, você não roubar e não fazer nada com quem está roubando e você sabe que está roubando. Então tem. Mas se tivesse declaradamente uma eleição no Brasil para eleger só corruptos mesmo, olha, eu roubei tanto, por isso eu mereço o seu voto, eu também lavei dinheiro para o crime organizado, eu mereço o seu voto, olha, eu sou um sacana de marca maior. Se tivesse essa eleição para corrupto no Brasil, você pode ter certeza que seria o maior sucesso de bilheteria. Porque ladrão é o que não falta nesse país. Em todas as áreas. Infelizmente, infestando as nossas classes políticas no meio de uma pandemia e roubar dinheiro do povo que come com esse dinheiro e não tem para comer e passa fome, roubar dinheiro do povo que sobrevive com remédio, que sem o remédio ele passa fome, aumentar ou roubar mesmo em licitações para compra de remédios, EPIs, oxigênio, com dinheiro público, roubar o sistema público de saúde, é crime contra a humanidade. Simplesmente é um horror. É comparado a grandes catástrofes que aconteceram no mundo
a grandes canalhas que dominaram o mundo e que usaram o poder não para dar ao povo, sim, só para receber dinheiro sujo e receber o poder de mão beijada e simplesmente mandar fazer o que eles acham que tem que fazer por interesse pobre seu ou de corporações, sendo marionetes de gente bilionária que usa o seu dinheiro para corromper esse poder e se sentir poderoso.